Olá, galerinha do YouTube, meu nome é Narelle Cecília e esse é o meu canal Despertar. Eu criei esse canal para poder falar com vocês um pouco sobre a minha história com síndrome do pânico e hoje eu vou falar sobre ansiedade. Por quê? Porque foi assim que começou as minhas crises. Foi com crises de ansiedade que eu desenvolvi as crises de pânico. Bom, esse vídeo é para as pessoas que têm crises de ansiedade, síndrome do pânico, ou para as pessoas que convivem com pessoas que têm essa doença, tá bem? Mas antes de falar com vocês sobre isso, eu preciso agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi nas últimas 2 semanas. Infelizmente eu não pude gravar. Um dos motivos foi porque eu estava com uma crise, sim, mas ela passou. Mas é engraçado que quando você tem crise de ansiedade, até gravar vídeo me deixa ansiosa. Então, tudo que me gera ansiedade, por algumas 2 semanas eu tive que cortar, né? E agora eu vou falar com vocês o que é ansiedade. Ansiedade é o medo ou uma preocupação exacerbada do futuro. É você ter uma preocupação em excesso daquilo que pode te acontecer. Não aconteceu ainda, mas o seu cérebro ele cria um cenário aonde pode acontecer. Então, no meu caso, eu comecei a ter medo de sair de casa, porque aí eu pensava, se eu sair de casa, pode me acontecer isso, isso e isso. Ou, por exemplo, lugar fechado. Eu desenvolvi também a agorafobia, né, que é um medo de lugares fechados. E se eu fosse para um lugar fechado, eu ia me sentir mal, eu não ia conseguir ficar naquele lugar com muita gente. Então, isso me fazia bué da mal. Essas pequenas coisas, elas foram se acumulando e fizeram com que eu desenvolvesse a síndrome do pânico. Hoje eu quero falar com vocês sobre a ansiedade especificamente, por quê? Porque todo mundo em algum momento da vida é ansioso. Todos nós geramos expectativas em relação a tudo, né? Em relação ao nosso primeiro dia de aula, em relação ao nosso primeiro emprego, em relação ao primeiro dia na faculdade, em relação à primeira viagem que você vai fazer. E eu sou uma pessoa tão ansiosa que eu chego a ficar sem dormir vários dias, eu esqueço de comer. Porque eu estou sempre em estado de alerta e a medicação ela tem me ajudado a reduzir esses níveis de ansiedade. Então, você que tem as crises de ansiedade ou que se sente muito ansioso, não negue a ajuda psicológica e o medicamento, porque isso só faz com que o seu quadro piore. O seu cérebro ele trabalha tão exacerbadamente, ele trabalha de uma forma tão acelerada que você vai só causar mais danos se você não começar a tratar a ansiedade no início. Então, se você hoje se encontra num estado de ansiedade, uma preocupação exacerbada com pequenas coisas, com atividades pequenas do cotidiano, como sair para ir trabalhar, como sair para encontrar os amigos, ou uma necessidade muito grande de estar sempre fiscalizando as coisas, isso pode se tornar uma coisa compulsiva, por exemplo. Tá sempre conferindo se você fechou a janela, se você trancou o carro, se você desligou o gás, se você colocou o telefone para carregar ou tá sempre checando o celular para ver se tem mensagem, se tem bateria. Então, essas pequenas coisas elas vão criando mais e mais ansiedade. Outra coisa que cria mais ansiedade é a cafeína, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por Coca-Cola. Gente, eu amo refrigerante, mas especificamente Coca-Cola. E desde o início do tratamento, gradualmente estou cortando a cafeína, porque isso faz com que a gente fique muito mais acelerado. Outra coisa que pode causar um excesso de ansiedade muito grande também em nós, você fazer planos para o futuro. Você tem todo o direito de fazer os planos, né? Inclusive no último vídeo eu falei, gente, vamos pensar próspero, vamos pensar que a gente vai conseguir alcançar as nossas metas. Porém, a ansiedade faz com que a gente crie metas às vezes muito longas e quando nós chegamos no meio do caminho, a gente olha pra frente e fala assim: "Pô, eu acho que eu não vou conseguir chegar lá".
E aí a sua ansiedade toma conta de você e você deixa de fazer aquilo que você queria, você recua. Eu fiz isso imensas vezes na minha vida, até hoje eu faço, e isso faz com que você coloque os pés pelas mãos várias vezes. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é o cuidado com essas pequenas coisinhas, né, que geram ansiedade, podem levar a um transtorno psicológico futuramente. Por isso, esse é um vídeo de alerta, para a gente prestar mais atenção nessas pequenas coisas. O que que tem te deixado muito ansioso? É ficar checando o celular sempre? É voltar em casa várias vezes para poder conferir se o gás está fechado? Gente, eu já fiz isso várias vezes. Essas coisas, se estão te gerando uma ansiedade muito grande, insônia, tremedeira, ataques cardíacos ou sudorese, né, que é o suor excessivo, às vezes febre. Em mim, eu tenho muita febre quando eu tô muito ansiosa, eu tenho muita insônia. Então, assim, prestem atenção nessas pequenas coisas para que vocês comecem a controlar a ansiedade de vocês. Como que eu controlo a minha ansiedade? Primeira coisa, eu rezo muito, oro muito. Eu sou uma pessoa muito espiritual. Eu gosto muito de ter meu momento de intimidade com Deus. Eu acho extremamente importante que nós tenhamos alguma crença num ser maior. Então, quando eu começo a entrar num estado de ansiedade muito grande, eu entro também num estado de oração. A segunda coisa que eu faço, que é um saco, é meditação. A meditação, ela ajuda a desacelerar o nosso cérebro, desacelera o comportamento compulsível por pensamentos negativos. Ela faz com que você gradualmente vá desacelerando esses pensamentos. Eu consegui já eliminar os pensamentos de medo de sair de casa. Eu não tenho mais medo de sair de casa, nem de ir no shopping para ficar num lugar fechado com muita gente. Consigo assistir as minhas aulas tranquilamente. Primeiro, porque eu faço uso da medicação, e segundo, porque eu enfrentei os meus medos. Então essa é a terceira coisa que é importante você fazer para poder controlar a sua ansiedade. Fazer o enfrentamento. O que que é o enfrentamento? É você enfrentar os seus medos. Se colocar na situação em que você normalmente teria uma crise. E aí você vai observar os seus sentimentos nesse momento. Se você reconhecer o que você está sentindo, automaticamente você vai conseguir achar formas de se controlar. É importantíssimo que você faça um acompanhamento com o psicólogo para que você consiga usar técnicas para fazer isso. E essas técnicas somente os psicólogos conseguem poder te orientar. O que eu tô falando aqui é só para poder despertar vocês para a importância de ter cuidado com essas pequenas coisas para que vocês não desenvolvam um transtorno de ansiedade generalizada. E se você tem alguma dica para o próximo vídeo, deixe aqui. Se você gostou, curte. Se você acha que alguém tá passando por esse momento ou precisa dessas dicas, compartilha e se inscreve no canal para poder receber os próximos vídeos. Beijinhos iluminados para vocês. Obrigada por terem assistido esse vídeo.